Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aí para mais uma aula. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, tá? Então, o direito do consumidor, ele foi uma conquista histórica que a gente teve aqui no nosso ordenamento jurídico, no nosso país, certo? Então, os primeiros momentos históricos em que começou a se notar que era necessário um direito que houvesse uma intervenção estatal e viesse a proteger esses consumidores, começou lá, durante a primeira Revolução Industrial, a chamada de Revolução do Aço e do Carvão. Tá? Então, um grande número de pessoas começou a sair das áreas rurais, certo? Das regiões ali, naquele sistema de pós-feudalismo, saindo dessas áreas rurais e começaram a se aglomerar nas grandes cidades. E aí novas demandas surgiram, né? Porque essas pessoas que normalmente produziam todo os seus insumos, toda a sua alimentação, todo o seu vestuário, eles começaram a estar nas cidades, onde eles não tinham como produzir essas coisas e precisavam trabalhar. Né? Então começaram a trabalhar nas grandes indústrias que se formavam e aí ganhavam o seu dinheiro e formaram um mercado consumidor, aumentaram o mercado consumidor daquela época, certo? Então, começou aí uma grande demanda por produção, né? Tanto para conseguir atender todas essas pessoas que se aglomeravam nas cidades, também como para aproveitar a força de trabalho dessas pessoas que estavam lá. E aí começou um novo modelo de produção, certo? Então a produção, ela deixou de ser aquela produção artesanal, feita ali sob medida para cada pessoa, mediante a demanda dela, do que ela efetivamente queria, e começou a se produzir de forma mais em série, tá? Então, algo muito mais da forma como as grandes indústrias poderiam produzir naquele momento, né? Então começou a se homogeneizar essa produção, tá? Então as grandes indústrias têxteis, por exemplo, então elas não faziam mais aquele tear manual da forma como a pessoa gostaria de ter o seu tecido. Ela fazia em série, produzia um grande número de tecido, por exemplo, e as pessoas, né, compravam aquilo que tinha disponível, certo? Então esse modelo ainda se desenvolveu, se atualizou e ganhou muita força depois da segunda Revolução Industrial, tá? O período pós-Segunda Guerra Mundial, ali, né, depois de 1945, que a gente começou a ter a Revolução Tecnológica. Então a consolidação daqueles modelos de tecnologia de ponta, em que cada vez mais avançavam-se as formas de produção, buscava-se, né, um modelo cada vez mais avançado que produzia cada vez mais rápido, e dessa forma, né, nem sempre se garantia tanto a qualidade daquele produto que era produzido, porque a ideia era produzir quanto desse, o máximo que desse, o mais rápido que desse, tá? E aí no final a gente chega, né, naquela revolução industrial, a revolução da informatização e da globalização, que é a revolução que a gente vive hoje, certo? Então, com novos desafios, com novos modelos, em que a gente não se restringe a comprar apenas o que o mercado local tem a oferecer. Hoje em dia a internet nos permite fazer compras de outros países e receber esses produtos na nossa casa. Compras dos Estados Unidos, China, Inglaterra e qualquer outro país que se disponha a vender os seus produtos para o mundo inteiro. Tá? Então, estamos aí à frente de novos desafios tecnológicos e também relacionados com o direito do consumidor. Ok? Um breve relato histórico aqui, bem breve mesmo, aí, que a gente traz aí desde o final da Idade Média até esse momento atual aqui, tá? Então, a ideia é localizar vocês nesse modelo de produção em série. O porquê disso é
pela principal característica que esse modelo traz, que é o de unilateralidade na produção, certo? Então, quando a gente tinha aquela produção artesanal, então as pessoas elas recebiam um produto sob medida, elas pediam, olha, eu queria que você fizesse um produto assim, com essa característica, desse jeito e tal. E hoje em dia não é mais muito assim, tá? Imagine, se vocês sonharem com um produto. Sonhei com uma camiseta roxa com bolinhas amarelas. Eu vou começar a procurar pelas lojas da cidade, certo? E aí vou conseguir achar camiseta roxa, vou conseguir achar camiseta amarela, mas dificilmente do jeito que eu sonhei, um roxo com bolinhas amarelas vai ser um pouco mais difícil de eu conseguir encontrar, tá? Então eu vou ter que adequar um pouco, tá? Essa minha vontade, esse meu desejo aos produtos que estão disponíveis no mercado. Então o que nos leva à primeira característica, certo? Quem decide o que produzir, como produzir e quanto produzir é o fornecedor de produtos ou serviços, tá? Então ele vai pensar, ninguém vai querer comprar uma camiseta roxa com bolinhas amarelas, ou poucas pessoas vão querer comprar uma camiseta roxa com bolinhas amarelas. Mas talvez uma camiseta inteira roxa com um desenho amarelo no meio e tal já esteja mais dentro do padrão dos consumidores. Então ele não vai fazer um produto para uma única pessoa. Ele vai fazer um produto que atinja uma infinidade de pessoas. Quanto mais aquele produto vender, tá? Melhor. Então, quem vai definir o que as pessoas vestem, o que as pessoas usam, vão ser os fornecedores de produtos e de serviços, tá? Então, por deter esse monopólio, tá? Inclusive de determinar a quantidade que ele coloca no mercado. Eu vou fazer 100 dessas camisetas e depois não vou fazer mais. Quem comprou, comprou de forma exclusiva, tá? Então, algumas marcas de calçados, elas atingem uma determinada parcela da população mais fanática, né, por aqueles produtos, fazendo isso, nós vamos produzir 1000 exemplares no mundo inteiro. Quem conseguir comprar, comprou. Então um produto que custa lá R$50 para produzir, R$100 para produzir, vai ser vendido a 1.000, 1.200 por causa dessa exclusividade. Tá? Então a forma como produz, tudo isso está presente nessa questão da unilateralidade da produção. Tá? Então vão ser esses fornecedores que vão deter o monopólio dos meios de produção. E isso demonstra que ele vai ficar numa posição de superioridade em relação ao consumidor. Ao consumidor cabe aceitar se ele quer comprar ou não e despender da quantia necessária para aquilo. Tá? Então não há nenhuma discussão de cláusula de relação de consumo. A relação é totalmente desigual. O fornecedor decide o que você vai consumir e você vai escolher de qual fornecedor ou aquilo que se adequa melhor aos seus gostos. Tá? Então, para esse tipo de questão, para evitar que essa relação de superioridade entrasse numa situação de abuso de poder, tá? Foi necessária uma lei específica que desse um jeito de reequilibrar essas relações de consumo que são tão desiguais, tá? Então, além disso, né, a gente precisava romper com aquelas ideias clássicas, privativistas, que estavam no nosso Código Civil de 1916, que era totalmente baseado na pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, tá? Então a gente começa a trazer uma proteção muito maior do Estado para que essas relações elas não sejam abusivas, para que o consumidor não fique nas mãos daquele que está fornecendo o produto ou o serviço ao mercado, ok? Então, a defesa do consumidor, ela acaba tendo um amparo dentro da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, tá? Então, são 3 momentos em que a nossa Constituição Federal acaba trazendo essa ideia do direito do consumidor para dentro da Constituição Federal.
E a primeira e mais fundamental, aqui mais por ordem de importância do que por ordem cronológica, tá? O primeiro momento em que a Constituição Federal traz é transformar o direito do consumidor num direito fundamental do cidadão brasileiro, colocando ele lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então o artigo 5º traz lá no seu texto, tá, que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção, tá, de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos, tá? Esse é o caput, é o texto do artigo 5º da Constituição. E lá no inciso 32, ele vai dizer: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ou seja, tá? A gente entra naquela ideia que a gente viu a respeito da Constituição Federal, da questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Lembrando dessa supremacia que o fornecedor de produtos ou de serviços tem no mercado, então ele está lá em cima e o consumidor está lá embaixo. O que os direitos fundamentais fazem? Eles empurram o direito do consumidor para cima, ficando no mesmo patamar que os direitos aquela superioridade que o fornecedor tinha. Então, na relação jurídica, eles acabam brigando em pé de igualdade. Ao invés de ser uma relação vertical com o fornecedor, numa posição de superioridade, e o consumidor numa relação, num momento hipossuficiente de inferioridade, a lei, a Constituição, ela joga isso daqui como direito fundamental e ele acaba brigando em pé de igualdade com o fornecedor de produtos e de serviços. Essa, então, é a eficácia horizontal que os direitos fundamentais trazem para as relações privadas de consumo, a relação entre consumidor e fornecedor de produtos ou de serviços, certo? Então, ainda dentro da Constituição Federativa do Brasil, nós temos o direito do consumidor como sendo um princípio da ordem econômica. Então, lá no capítulo da ordem econômica dentro da Constituição Federal, que se inicia no artigo 170, a gente vai trazer o seguinte texto, né? Que a ordem econômica, que está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa ao mercado, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social e observados os seguintes princípios. Então ele traz uma série de princípios, tá? Inclusive traz no inciso 4º o princípio da livre concorrência, tá? Entre as empresas, exatamente para que elas possam concorrer e não deixar o consumidor desamparado, tá? Então eles podem entrar no mercado e têm o direito de concorrer livremente, mas eles têm alguns pressupostos. Então essa livre concorrência e a livre iniciativa também, de uma forma geral, ela é pregada pelo Estado. Então o Estado deixa que o mercado se autorregulamente em tudo o quanto for possível. Entretanto, como contrapartida, o Estado fala: você tem que defender o consumidor, você deve promover a defesa do consumidor como pressuposto para essa livre concorrência e livre iniciativa, tá? Então, portanto, as empresas elas vão ter que preservar os direitos dos consumidores, porque a gente vive numa sociedade que não só prevê essa livre concorrência, mas também estimula que ela aconteça. Mas estimula que ela aconteça de uma forma justa, tá? Não de uma relação de superioridade onde aquele fornecedor vá dominar o mercado e faça o que quiser nele. Não, a gente precisa trazer um equilíbrio, tá? Uma contrapartida.
Então, obviamente, que o Estado não vai permitir, tá, que o fornecedor diminua a qualidade de um produto com o intuito de torná-lo mais barato, sob pena de violar alguns direitos do consumidor, certo? Então, um exemplo para vocês. Digamos que vocês são uma empresa que forneça produtos no mercado de consumo, certo? E aí, vocês têm uma opção. Opção A, vocês podem produzir aí um brinquedo infantil, aí até 2, 3 anos de idade, tá? Com um custo de R$5 ou com um custo de R$10. Qual vocês iriam optar? Eu não dando nenhuma informação, obviamente que qualquer um optaria por produzir o de R$5. Agora, se eu disser que a diferença entre um produto e outro, tá, é na utilização de uma tinta que é à base de chumbo, portanto tóxica, mas que é mais barata, para produzir esse de R$5. Já o de R$10, ele utilizaria uma tinta totalmente atóxica, totalmente segura para crianças. Então aí você vê a diferença. Então não é nem muito uma questão de escolha do fornecedor de produtos ou serviços, porque a lei obriga ele a se manter dentro da relação de consumo, né, manter toda a segurança para o seu consumidor. Então um produto para crianças que certamente vão colocar esse produto na boca não pode ser produzido com uma tinta à base de chumbo, uma tinta tóxica, certo? Esses metais pesados vão se acumular no organismo da criança e ela vai adoecer, né, ou vai ter condições que vão atrapalhar a vida dela futuramente também, tá? Então, esse produto de R$5 não pode ser produzido porque o Estado não vai permitir, tá, que se barateie um produto, mas ao mesmo tempo você cause lesões, danos, né, para o consumidor. Ok? Tranquilo isso? Bom, e ainda, tá, um terceiro momento em que a gente vai ver o direito do consumidor na Constituição Federal é, na verdade, o primeiro momento cronológico, quando a nossa Constituição foi criada. Então lá, quando os representantes estavam reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, eles decidiram colocar numa lei de transição, tá, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, ou ADCT. No artigo 48 dessa ADCT, então quando a Constituição veio para o nosso Estado, ela veio quase com um manual de instruções de como colocá-la em prática, tá? Então o artigo 48 colocou como uma imposição para o nosso poder legislativo o que está disposto nesse artigo 48, dizendo assim: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, irá elaborar um Código de Defesa do Consumidor, tá? Obviamente que o Legislativo não conseguiu cumprir esse prazo de 120 dias, tá? Levou aí alguns anos, mas o Código de Defesa do Consumidor logo veio e entrou em vigor, tá, dentro do nosso sistema jurídico, ok? E aí, ele trouxe algumas características de extrema importância. E quais são essas características? A primeira característica é que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é um diploma multidisciplinar. E o que quer dizer ele ser um diploma multidisciplinar? Então, dentro do texto, né, do Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, ele vai possuir regras relacionadas à nossa Constituição Federal, que estão ligadas à dignidade da pessoa humana, à dignidade dos cidadãos brasileiros, por exemplo. Vai trazer regras de direito civil, como, por exemplo, a reparação por eventuais danos que o fornecedor venha a causar ao consumidor. Então, essa obrigação de reparar esses danos. Vai trazer questões de processo civil, tá? Como, por exemplo, vai possibilitar ao consumidor o que a gente chama de inversão
do ônus da prova, né? Que é aquela possibilidade que o consumidor tem de jogar para o fornecedor que ele apresente as provas sobre uma determinada questão. Como o fornecedor normalmente é quem detém todos os meios de prova, ele que consegue demonstrar a forma exata como o seu produto funciona, de que forma ele é realizado, né, feito, quais são as suas características específicas, como que é o processamento desse produto, como que é a gestão e logística de transporte, distribuição, quais são as regras para o consumo. Tá? Então, pelo fornecedor ter ciência de todos esses itens, é ele quem vai ser obrigado a comprovar alguma questão caso esse produto venha a apresentar um mau funcionamento ou alguma condição diferenciada. Tá? Isso é uma regra de processo civil. Tá? Mas ainda nós temos também questões de direito administrativo, como, por exemplo, infrações administrativas. Os fornecedores podem ser multados por alguma inconsistência, alguma questão que vá de encontro aos ideais e princípios desse código. E ainda também temos questões de direito penal, ou seja, existem tipos penais que configuram crimes específicos contra o consumidor, dentro do Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, por causa disso, a gente tem que esse diploma, esse Código de Defesa do Consumidor, ele é um código multidisciplinar. Ele agrega matérias de várias áreas do direito dentro do mesmo código. Tá? A nossa lei ela vai ser principiológica. Por que isso? Quando o nosso Código de Defesa do Consumidor foi criado, a gente não tinha nenhum parâmetro de algum código nacional relacionado a isso. O que a gente tinha naquele momento eram princípios do consumidor difundidos no mundo inteiro e adaptados à nossa realidade brasileira, certo? E que já tinham o objetivo de reequilibrar as relações jurídicas que se demonstravam desiguais, certo? Então, dessa forma, possibilitando em alguns casos, que aquele consumidor que normalmente é a parte mais fraca, tá, tivesse alguns benefícios e colocando deveres aos fornecedores de produtos e serviços que normalmente se demonstram como a parte mais forte, em superioridade naquela relação jurídica. Tá? Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor foi montado em cima desses princípios. Então, ele tem vários princípios expressos no seu texto. Tá? E ainda, ele vai albergar uma ordem pública e de interesse social. Os direitos do consumidor, eles são direitos fundamentais do indivíduo. E por isso, eles não podem ser renunciados, eles são indisponíveis. Se vocês assinarem um contrato com uma cláusula dizendo que vocês abrem mão do seu direito como consumidor, essa cláusula é inválida. Tá? Por quê? Porque ele é indisponível, eu não posso abrir mão desse meu direito. Então, mesmo que você assine um contrato lá, assinou cláusula por cláusula, informando que você estaria abrindo mão desse seu direito do consumidor, se isso for para a justiça, o juiz pode e deve reconhecer, tá, essa cláusula como sendo abusiva. Vou dar um exemplo para vocês do momento em que normalmente se faz isso. Tá? Quando você vai num grande estacionamento de um shopping ou algo nesse sentido, um grande supermercado, que eles dão lá o cartãozinho do estacionamento e ele diz: não nos responsabilizamos por furtos, por danos ocorridos ao seu veículo no interior desse estacionamento. Isso é uma típica cláusula abusiva. E mesmo estando escrito naquele cartãozinho, se você está pagando o estacionamento de forma direta ou indireta, por exemplo, eu vou num supermercado, eu não pago o valor do estacionamento em dinheiro,
mas esse valor está embutido no preço das compras que eu estou fazendo no supermercado. Se ele está embutido no preço das compras que eu estou fazendo, porque as pessoas normalmente vão num supermercado que tem estacionamento, porque senão fica difícil de carregar as compras. Então isso já está embutido nesse valor, certo? Então, se mesmo que esteja escrito alguma coisa, ou uma placa no estacionamento informando isso, se trata de uma cláusula abusiva que não tem valor. E caso aconteça alguma coisa com o seu veículo, seja furtado, ou alguém bata no seu carro, ou alguém faça alguma coisa, aquele estabelecimento comercial vai ser obrigado a arcar com estes custos. Ok, gente? Então, por essa aula nós vamos encerrar por aqui, certo? E continuamos aí na nossa próxima aula, ainda falando um pouco mais sobre os direitos do consumidor. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!